Olá pessoal, eu sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar um pouquinho hoje da história do Brasil, tá? Da história da República Brasileira. A República ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Né? A grande parte dos historiadores acreditam que foi uma retaliação a Dom Pedro II por ter abolido a escravidão através da Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. E houve uma união dos cafeicultores, dos grandes ruralistas brasileiros, juntamente com o movimento conservador brasileiro, para a derrubada do imperador, que já estava enfraquecido por uma série de doenças. Né? De lá para cá nós temos 132 anos de república e somente 8 presidentes eleitos, se excluirmos a República Café com Leite, que começou desde a proclamação da república, que foi um golpe dado por Deodoro da Fonseca em cima do imperador Dom Pedro II, né? Depois passou por Floriano Peixoto, né? um golpe militar, né? E o primeiro presidente eleito, Prudente de Moraes. E aí começou um ciclo chamado República do Café com Leite. Né? Um mandato era de São Paulo, um mandato era de Minas. São Paulo a terra do café, Minas a terra do leite. Tá? Isso foi até 1930, né? Quando São Paulo, traindo Minas Gerais, elegeu Washington Luiz, elegendo um governador, um presidente de São Paulo, né, em sucessão ao presidente de São Paulo. Tá? E aí Minas se uniu ao Rio Grande do Sul, se uniu a outros estados brasileiros, que na época eram chamados de províncias, né, e fizeram uma revolução e colocaram Getúlio Vargas no poder em 1830. Getúlio Vargas governou, houve a Revolução Constitucionalista de 1832, quando São Paulo se rebelou por ter ficado fora do poder. São Paulo nunca quis ficar fora do poder, nunca gostou de estar fora do poder, né? Tentou uma guerra contra o Estado brasileiro. Essa guerra foi perdida em 6 meses, né? E houve um pacto com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas simplesmente disse que jamais eles assumiriam o poder central, e Getúlio Vargas deu para eles, né, a formação intelectual com a criação da USP. Tá? São Paulo se formou, começou a formar a burguesia paulista através da formação acadêmica da USP. De lá para cá, de lá para os dias de hoje, Getúlio Vargas fez a Constituição em 34, né? Em 37 ele deu um golpe no Estado Novo, né? Deu golpe, criou o Estado Novo, que durou de 37 a 45, quando ele foi derrubado depois da Segunda Guerra Mundial e foi eleito o primeiro presidente que a gente tem notícia de uma pseudo-democracia nascente, que foi Eurico Gaspar Dutra, né? Um general, né, que foi substituído por Juscelino Kubitschek, que quase não assumiu, porque os militares não queriam permitir que ele assumisse sob o pretexto de ser corrupto, de ser comunista, né? E houve um golpe preventivo organizado pelo general Lott, um legalista, para que ele assumisse o poder sobre o slogan 50 anos em 5, foi Juscelino Kubitschek que construiu Brasília em 5 anos, né? A capital federal, que antes era no Rio de Janeiro, e mudou-se para Brasília. Tá? Depois dele veio a eleição de Jânio Quadros. Jânio Quadros era uma figura pitoresca, uma figura que, ao mesmo tempo que era conservador, condecorou Che Guevara em Brasília. Isso causou estranheza para o conservadorismo brasileiro. Ele ficou enfraquecido no Congresso, ele não tinha força política e ele renunciou numa tentativa de que o Congresso não aceitasse a renúncia dele, né, e pedisse que ele voltasse. Né? Ele se deu mal porque o Congresso aceitou a renúncia, mas no momento o vice-presidente, que tinha mais votos do que ele, que era João Goulart, na época se elegia o presidente e o vice também, né? João Goulart tinha mais votos do que ele, né, eleito como vice, estava em missão na China e teve que retornar às pressas, e
os militares não queriam que ele assumisse, porque também ele era um comunista, apesar de ser um estancieiro, né? Um grande proprietário rural. O acordo fechado foi que Jango aceitasse o parlamentarismo, né? Um governo parlamentar, e assim foi feito. Tancredo Neves assumiu como parlamentar em 1861. Tá? Em 1863 houve um plebiscito. Esse plebiscito, presidencialismo, parlamentarismo, foi aceito o presidencialismo, e ele retomou de novo, Jango retomou seus poderes plenos como presidente, né? E aí caiu com um golpe de 64, tá? Ele não foi eleito presidente, né? Não é um dos 8 que eu vou contar, né? Mas ele assumiu, ele caiu porque pretendia as reformas de base, e dentre elas a reforma da educação para todos com qualidade, e isso era uma ameaça para a burguesia. Tá? Depois dele, entrou Fernando Collor de Mello, depois da ditadura de 21 anos. Não é? 21 anos, houve a emenda Dante de Oliveira, que em 1984, pedia eleições diretas já, não foi aprovada, foi eleito pelo Colégio Eleitoral Tancredo Neves, que morreu em 15 de março de 1985. 21 de abril de 1985, né, dia de Tiradentes. E assumiu José Sarney num período muito conturbado, porque a ditadura havia deixado o país à bancarrota, né? A inflação no governo Sarney chegou a 80% ao mês, né? O salário se corroía rapidamente durante o mês, e aí foi criado o gatilho salarial. Todo final de mês tinha a correção da inflação, só que a inflação comia primeiro o salário antes do gatilho, tá? Então foi um momento de grande prejuízo para o povo, né? Um momento de saques a supermercado, de muita fome, de muita miséria, de pobreza, de gente morrendo de fome no Nordeste brasileiro, né? De falta de esperança para a sociedade brasileira. E aí, nesse governo, desse caos social, foi eleito Fernando Collor de Mello, prometendo acabar com os Marajá, Fernando Collor, que era o Marajá. Tá? E ele vai disputar com quem? Com Luiz Inácio Lula da Silva, que a elite odeia, já naquele momento da história. Tá? Mária Mato, que é presidente da Fiesp, diz em um discurso que 800 mil empresários deixarão o Brasil se Lula fosse eleito. Tá? Então, Lula já era odiado, e a Globo deu um golpe midiático, né? No último debate entre Lula e Fernando Collor, né? Numa eleição que teve os grandes políticos brasileiros participando, Ulisses Guimarães, Dr. Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Aureliano Chaves, uma série de outros, né, presidenciáveis, e acabou indo para o segundo turno Lula e Fernando Collor. Tá? Leonel Brizola se aliou ao Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu transferir os votos do Rio de Janeiro para o Lula, né? Mas a Globo mostrou no último final de semana, o último debate, os piores momentos de Lula e os melhores momentos de Fernando Collor de Mello. E com isso levou a Fernando Collor à eleição de presidente, que seria cassado um ano e meio depois por corrupção. Tá? Ele sofreu impeachment por corrupção e assume José Sarney. José Sarney vai ser um governo que vai tentar estabilizar o país, né? E vai criar o Plano Real. O Plano Real, né? E vai dar início à privatização das estatais. A primeira estatal que eu me lembre privatizada, eu estava presente dentro da estatal, que é a COSIPA, a Companhia de Siderúrgica Paulista, vai ser privatizada em 1994, e hoje ela não tem 2.000 funcionários. Ela que tinha 30 mil, ela não tem 1.000 funcionários. Né? Ela não funciona mais a fabricação de ferro gusa, ela só trabalha em fabricação de tiras de lâmina quente. Tá? Então ela é uma empresa bastante reduzida, porque o capital, né, através da privatização, ele gosta de maximizar o lucro. Não é? Sarney cria o real e Fernando Henrique se apropria, né, da ideia do real como ministro da Fazenda, e com isso consegue se eleger presidente no primeiro turno das eleições de 1995. Tá? O Lula não chega nem ao segundo turno da eleição, nem em 95,
e nem em 90, aliás, nem no primeiro mandato e nem no segundo de Fernando Henrique, tá? Enfraquecido economicamente, com o Brasil na bancarrota por ter privatizado grande parte das estatais brasileiras, o país devendo para o FMI, né? A carga tributária em mais de 30% ao mês. Fernando Henrique passa, a burguesia brasileira perde a credibilidade, o povo ganha confiança finalmente num governo de Lula, que já era concorrente pela quarta vez, e ele chega ao poder no segundo turno de 2002. Tá? Ele faz os 8 anos de mandato, o país chega à sexta economia do mundo, o país prospera, o país cresce, né? O país se desenvolve, gera 20 milhões de empregos, né? E ele consegue suceder, fazer sua sucessora Dilma Rousseff. E Dilma Rousseff também não termina o mandato, porque novamente, né, há o discurso da prática da corrupção. Por que eu estou contando isso? É só para justificar que nós tivemos 132 anos de república, tivemos quase 40 anos de política de café com leite, dominada pelos coronéis e pelas elites religiosas brasileiras, né? Nós tivemos um período, né, de 8 presidentes somente eleitos, né, 40 anos de mandato presidencial, né, em 132, 40 anos de mandato presidencial, a maioria de domínio coronelista e grande parte também sobre ditadura militar no Brasil, ou sobre golpe militar, como foi o de Getúlio Vargas em 1937 e o de 1964. Né? E o país hoje passa por uma tentativa de golpe dos militares brasileiros, que o povo tem como herói, militares que lutaram apenas na Segunda Guerra Mundial, né? Fizeram parte sob supervisão do exército estadunidense, né? Participaram da Guerra do Paraguai, onde exterminaram todos os homens paraguaios, inclusive crianças e idosos, né? O Paraguai demorou 4 gerações para recompor a sua população masculina, né? E de resto o exército brasileiro agiu contra o seu próprio povo, em Canudos, em Contestado, né? Em repressões policiais e operações policiais do Rio de Janeiro, na ditadura militar para torturar, prender, assassinar, sumir, exilar, né, intelectuais, e nenhum serviço prestado em defesa nacional. O exército brasileiro nunca lutou, com exceção da Guerra do Paraguai, que foi em 1864, e da Segunda Guerra Mundial, que foi em meados dos anos 40. Né? E participou diretamente em repressão ao povo brasileiro, e o povo brasileiro ainda considera o exército brasileiro, né, uma força de respeito, né, um exército que foi criado para proteger os interesses da burguesia nacional e que sempre agiu contra o povo quando foi necessário. Tá bom? Essa é a minha participação. Até a próxima.